boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para nós fazermos o Pode Crer podcast da nossa querida APEL. E hoje estou aqui no lugar muito importante, foi ocupado por muito tempo pelo nosso querido pastor Anselmo. E hoje estou incumbido aqui de representar esse legado com dois irmãos preciosos aqui. À minha esquerda, pastor Lucas Durigon, e à minha direita, pastor Áureo Oliveira, né? Isso. Bem, e eu já vou passar para eles. Vamos aqui primeiro com o nosso querido pastor Lucas, para ele se apresentar, e depois o pastor Áureo. E aí nós já vamos tocar nos pontos aqui que nós queremos tratar nessa noite com os irmãos. Pastor Lucas. Boa noite, Rubens. Boa noite, pastor Áureo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Aqui, pastor Lucas Durigon, secretário do Conselho de Pastores aqui de Limeira, da Associação de Pastores, da APEL. E estamos aqui para mais uma conversa boa, abençoada, edificante, que nós vamos ter aqui entre amigos, entre nós pastores, para que vocês possam acompanhar também. Deus abençoe. Eu sou o pastor Áureo, sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente, aqui em Limeira. E estou no ministério há 45 anos, completando este ano, né? Estamos aqui para participar desse debate. Esperamos que seja proveitoso e enriquecedor. Amém. Olha que benção, irmãos. 45 anos de pastoreio. Pastor Lucas tem quanto tempo de ordenação? De pastoreio? 25 ano que vem. 25. Estou arredondando já. E 45. 45. Eu sou... o que o senhor tem de pastoreio, eu tenho menos de idade. Que benção, que honra estar aqui com vocês. Eu tenho ordenação há 6 anos apenas. 6 anos. Tô começando ainda, mas já caiu um pouco os cabelos. Faz isso. Faz parte. Se prepare que vai cair mais. Amém, amém. Vamos queimar, né, a nossa vida pelo Senhor. Amém. Irmãos, hoje a gente vai tocar num assunto bem interessante, que é a questão de legado, né? Eu convidei aqui os dois irmãos para nos auxiliar e nós queremos pontuar mais a questão do legado em vida, né? Nesse momento aqui de Copa do Mundo, né? Tá muito se falando do Neymar. Neymar é um bom jogador, mau jogador, aquelas questões, mas se você concorda ou não dele ser um bom ou não jogador, os números não mentem, né? O maior artilheiro da Copa da seleção brasileira em jogos, né, e vários títulos, várias questões que trazem isso. Então, a perspectiva que a gente quer abordar hoje aqui é mais voltado, né, tem acho que até uma música secular, até famosa, que diz flores em vida, né? Às vezes as pessoas tendem a dar flores em morte, né, mas a perspectiva de legado que nós queremos abordar aqui hoje é mais voltado a flores em vida. E dentro desse aspecto, já quero fazer uma pergunta para o nosso querido pastor Lucas aqui, sobre essa questão de legado. Vamos lá, pastor Lucas. Quando falamos sobre legado, o que o Senhor acredita que realmente permanece na vida de uma pessoa depois que ela parte? Ou seja, as lembranças que nós trazemos de uma pessoa, o que é mais importante para o senhor acha? Eu acredito, pastor Rubens, primeiro colocando um ponto aqui da minha opinião, né? Eu acredito que legado é algo que vem de Deus, né? A primeira coisa é uma coisa que Deus tem isso, Deus aprova, Deus lida com a questão do legado na vida do seu povo. Haja vista lá no Antigo Testamento algumas situações, né, em que quando Deus queria penalizar alguém pelos seus pecados, falou, olha, você não vai ter geração futura, você não vai ter filhos, seu nome será esquecido, você vai ser esquecido, vai ser abandonado, teu povo será totalmente aniquilado da face da terra e, poxa vida, isso era tido como uma grande perda. E não era a situação da pessoa em vida, era a descendência ou aquilo que ele deixaria. Em contrapartida também, né? Nós temos ali em Gênesis capítulo do 11 para o 12,
Nós temos um povo no capítulo 11, quando querem construir a Torre de Babel, que eles querem forçar um legado. Vamos construir uma torre que seja um nome, que tenhamos fama, que possamos alcançar o céu. Eles querem forçar um legado para o futuro. Eles querem, na marra, deixar um legado. Deus fala, não, senhor. Vou desarmar esse legado que vocês estão querendo construir. Interessante. No capítulo 12, logo em seguida, Deus transfere o legado para Abraão. A mesma coisa que o pessoal da Torre de Babel pediu, Deus deu para Abraão. Vou fazer de ti um nome, será grande em toda a terra, será abençoado, seu nome vai permanecer. Né? Essa história de legado é algo que Deus trabalha com isso. Né? Deus lida com isso, faz parte do agir de Deus. Mas Deus se importa com aquilo que fica para depois desta vida, de quem passa por aqui? Tem um trecho no Novo Testamento ali que, olha, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Deus de Abraão, Isaac, Jacó. E ali Jesus nos deixa um ensinamento que diz que aqueles que estão mortos não estão bem mortos. A vida eterna garante que eles fazem parte do grupo em vida de outro jeito, mas sim. Hebreus também deixa claro, temos uma tão grande nuvem de testemunhas avaliando o que vocês estão fazendo para deixar como legado ou em vida, o que funcione apenas nessa vida, ou que sirva para gerações futuras. E se nós falamos num aspecto amplo de reino de Deus, é lógico que Deus ele tem essa intenção. Porque o que alguém faz em vida, em algum momento na história, em algum ponto serve como um tijolo, uma base para a construção do reino de Deus ao longo da história. Ou seja, qualquer coisa que nós deixamos não contribui apenas para aquilo que eu fiz em vida no tempo da minha vida. Contribui para aquilo que eu vou deixar, não só para gerações, mas como base para a construção ou continuação ou divulgação do reino de Deus. Então o legado faz parte. Primeiro ponto, eu quero deixar claro que eu acredito nisso, Deus. Agora, existe o que poderia... Legado é uma palavra que nos traz conotações positivas. Mas existe o mau legado, se é que poderíamos chamar assim, né? Até hoje o pessoal lembra quem é Pablo Escobar, Fernandinho Beiramar. Que apesar de ter deixado um lado ruim, eles deixaram... Até o sobrenome ficou um sobrenome. Ficou, porque eles deixaram uma estrutura na área lá de tráfico de drogas que permaneceu pela grandiosidade daquilo que eles fizeram pro lado mal, né? Mas nós estamos falando aqui de legados dados por Deus, né? Nós vemos que, às vezes, as pessoas tentam forçar, como alguns exemplos bíblicos que eu dei, mas no dia a dia a gente pode entender isso também, gente que tenta forçar, eu quero deixar um legado e o perigo eu quero deixar algo para lembrarem de mim, questão do ego, questão da vaidade, né? Para lembrarem do meu... Mas o legado que permanece... Discípulo de Nimrod, né? Discípulo de Nimrod. O legado que permanece por séculos é aquele aprovado por Deus, é aquele direcionado por Deus, é aquele que nós nos deixamos usar por Deus para que ele, então, na verdade, legado que está de acordo com a vontade de Deus para a construção, divulgação e promoção do seu reino, né? E eu acredito que tem legados forçados que não vão permanecer, não vão prosperar, eles vão acabar saindo e voltando e finalizando junto com a vida ou um pouquinho depois daquela pessoa. Só um último comentário, pastor Rubens, só para essa escopo inicial do que eu entendo por legado e como isso afeta ou não afeta, algo que eu acredito que Deus deixe. Tem um filme, não sei se alguém já viu esse filme, chama Confissões de Schmidt. É um filme sobre legado, né? Ele é com aquele ator Jack Nicholson, né? Um filme já de alguns anos atrás. E não vou nem ficar contando todo o filme, nem dando spoiler de muito aqui, mas só assim... É um filme que começa a primeira cena mostrando a aposentadoria dele. Ele está se aposentando, deixando, ganha um relógio da firma lá de presente. E aí na aposentadoria ele começa a refletir sobre a vida, de uma certa forma, a vida dele. Então ele começa a perceber que fora aquele hábito de ir para o trabalho e voltar todo dia, ele não fez mais nada na vida. Ele não deixou legado. Nem a filha dele tem uma relação muito legal, porque ele também não deu atenção para a família. E aí ele vai fazer viagem, ele começa a perceber, tem uma hora que ele comenta, poxa, olha, foi visitar um museu lá nos Estados Unidos sobre aqueles que desbravaram de leste a oeste o território americano. Falou, olha, olhando em perspectiva, ou comparando o que esses caras fizeram com o que eu fiz na vida, perdi minha vida.
deixei minha vida passar. Ele não usa essas palavras, mas, né? E tem uma frase nesse filme que eu guardo, eu tenho ela anotada e algumas vezes eu uso essa frase. Falou, ó, depois que eu morrer, e depois que as pessoas que me conheceram morrerem, daqui a algumas décadas, neste mundo vai ser como se eu não tivesse existido. O que mantém a nossa lembrança pós-vida, depois que eu e os meus parentes e conhecidos e as pessoas que conviveram comigo numa primeira instância, todos se forem? O que permanece nesse mundo? E olha que interessante como Deus honra o legado. Você será um nome conhecido. Vários personagens da Bíblia receberam essa bênção. E nós temos aí o registro. Rei Davi, Abraão, Jeremias e por aí vai. Interessante, ele fala essa frase ali no filme e o filme termina, ele procura alguma coisa para deixar em vida. E ele vai atrás daqueles trabalhos de adoção de criança. Você está num país, você paga um valor mensal para adotar uma criança necessitada em um país carente. E ele recebe uma carta do menino que ele adotou. Uma carta emocionante. O filme termina assim. É o que eu vou deixar. É o que vai ficar, porque nem a minha filha, que era a minha obrigação criar, cuidar. Interessante que o filme, na verdade, fala do não legado, né? Fala da ausência de deixar um legado e põe para refletir. O que a gente faz da nossa vida? Será que é importante correr com muita força atrás de deixar um legado? Ou será que é melhor deixar correr natural e deixar Deus colocar e que isso aconteça e que esse legado fique e que a posteridade possa ter frutos daquilo que eu plantei, que eu semeei, né? A fim de alguém depois dar um outro passo, aquele fruto que gerou a semente que eu tinha plantado gera outra semente que gera outro fruto, e assim perpetua-se para a história, né? Como é que... Eu não acredito, pastor Rubens, pastor Auro, que a gente tem que correr atrás disso. Mas eu acredito que se Deus coloca na nossa mão, eu vou colocar aquele versículo de Eclesiastes. O que tiver na tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Se Deus coloca, então a gente tem que fazer, porque pode se tornar algo que fique para gerações futuras e para o reino de Deus. Amém. Amém. Nessa perspectiva que o senhor trouxe de Nimrod e Abraão, é muito interessante, né, que me parece só que Nimrod queria algo para ele. E Abraão, mesmo não querendo, mas parece que tudo que o Senhor entregou para Abraão foi para abençoar o outro. Né? Em ti serão benditas as famílias, e assim sucessivamente. As bênçãos de Abraão, mesmo passando através dele, chegaram até nós. Né? Isso é legal. Pela fé, somos filhos de Abraão. E Nimrod lutou para ter um nome, uma cidade, e acabou destituído. Sem nada. Amém? Pastor Áureo, se o senhor quiser também pontuar alguma questão sobre legado, depois eu faço a pergunta. Bom, eu acho que existe legado e legado, né? De alguma forma, todas as pessoas deixam um tipo de influência, né? Há influências positivas e há influências negativas, né? Se constrói cultura familiar, né? Todas as famílias têm a sua cultura e os progenitores, de alguma maneira, deixam algum tipo de influência, algumas mais marcantes, algumas positivas e outras extremamente negativas, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, assim, é uma preocupação muito acentuada com deixar bens materiais, deixar herança, né? A maioria das famílias, de modo geral, está focada em deixar um patrimônio. Eles entendem, confundem patrimônio com herança, com legado, né? O legado seria a formação, os valores, né, que vão dar continuidade às gerações futuras e vão guiar aquelas gerações futuras, né? E eu estava aqui me lembrando, Lucas estava falando, né, de legado negativo, de um exemplo muito clássico, né, nos anos 70, 80, por aí, no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Exu, né, duas famílias se digladiavam por dezenas de anos aí, quer dizer, matavam de um lado, matavam do outro lado, e havia uma guerra, né? E no sentido que ele chamou a atenção, aquele cantor, o grande cantor do Baião, Luiz
Gonzaga? Luiz Gonzaga, que é natural de lá, foi chamado para tentar pacificar as famílias, porque o legado que aquelas famílias estavam deixando quer dizer, qual que é o principal valor? Matar alguém da outra família. E outro legado também do outro lado era matar, né? Traduzindo isso em outros níveis, né, nós vivenciamos um tempo em que as pessoas estão tão obcecadas pelo acúmulo, construir um patrimônio, né, deixar um nome do ponto de vista material, financeiro e tal, que esquece de deixar valores, né? E aí que faz a diferença a fé, né? Eu acho que a fé é que dá a perspectiva correta. O que é que você deixa para as gerações? O que é que a gente deixa de importante para as gerações? Quais os valores, né? Quais os princípios, né? Quais as diretrizes que a gente deixa para as gerações, de um sentido positivo, e que vai ajudar as gerações a enfrentar os seus embates, seus dia a dias, né? Com base numa educação, numa visão, numa percepção que recebeu dos antepassados, né? Muito bem. Essa questão que o senhor está falando, né? Não sei com vocês foi assim, mas eu basicamente eu sou cristão, claro que eu encontrei o Senhor Jesus, né? Uhum. Tive um encontro pessoal com o Senhor Jesus, mas pelo legado dos meus pais, né? Os meus avós, começou a conversão através dos meus avós, já depois de casarem, e aí minha mãe, por exemplo, ela era de berço também cristão, e conheceu meu pai não era evangélico, aquela época tinha até questões de disciplina, muito sério, né? Quando ela optou assim pelo relacionamento, teve uma série de questões. E aí meu pai, um pouco antes de se casar, ele veio, né? E ele até conta que ele tinha uma barba muito bonita. Não, a minha é meio falhadona ainda, né? Mas era uma barba bem fechadona. E eu tô falando isso no ano de 89, né? 88, por aí. E aí ele não se convertia por conta da barba. Aí o Senhor trabalhou isso nele, porque aquele tempo não podia ter a barba dessa forma, pelo menos da denominação que Algumas a gente igrejas de fato não aceitavam. que a gente nasceu praticamente assim, começamos a nossa caminhada cristã. E aí ele veio, se converteu, raspou a sua barba e aí ensinou todos os meus irmãos do caminho, ele com a minha mãe, e hoje nós estamos aí servindo o Senhor. Então, o legado positivo. De fé. Claro né? que dentro disso, o Senhor já disse que teríamos aflições, né? Não teríamos aflições, mas estamos aí servindo o Senhor por um bom legado. Amém? Da pergunta, pastor, era dentro dessa sua caminhada cristã, né, que o senhor mencionou aqui para a gente, 45 anos, amanhã é meu aniversário, vou fazer 37. Tem alguém assim que o senhor poderia destacar, um homem de Deus que marcou a sua vida com um legado ou uma situação, algo importante? Ah, sim, muito, né? Para começar, meu pai evangélico, né? O legado da honestidade, da integridade, da dedicação à igreja, né? Isso foi uma coisa muito importante, é um referencial. Mas na caminhada pastoral eu tive dois pastores, um no início do ministério, um pastor já bastante idoso, mas de uma caminhada muito sólida, muito positiva, uma caminhada realmente exemplar. E ele me aconselhava e me recebia no seu consultório, me orientava, contava experiências. E aquele homem marcou muito, legado de fé, de dedicação, né? E posteriormente no ministério, já um pouco mais tarde, um terceiro legado de um outro pastor também em São Paulo, que foi uma grande inspiração em termos de visão, em termos de percepção de necessidades da igreja, de compreensão do que é o ministério pastoral, das demandas da nossa época. Ele tinha uma sensibilidade muito grande para perceber demandas, necessidades. E era uma pessoa extremamente aberta para receber, para ouvir, para compartilhar, para te escutar
nas tuas angústias, nas tuas crises. E esses dois pastores, Reverendo Jonas Dias Martins, em Londrina, e Reverendo Abival Pires, em São Paulo, foram dois luminares do ministério, na igreja, abençoaram não somente a nossa igreja, mas abençoaram outras igrejas por conta da grandiosidade, da influência do ministério deles, mas deixaram para mim, principalmente, um legado, né, no qual me inspiro muito e no qual, olhando, sempre vejo, poxa, é um referencial, né, no qual a gente sempre olha e agradece a Deus por ter tido o privilégio de conviver, de conversar, de se orientar, de dialogar com essas pessoas. Amém, glória a Deus. Pastor Lucas também, se quiser pontuar aí alguns homens Eu acho, de Deus que Pastor tocaram. Rubens, que apesar já de um tempo razoável aí de ministério, eu acho que ainda não tive a oportunidade nesse tempo de parar, olhar de fora e perceber talvez essas pessoas que não tive ninguém marcante, assim, para dizer, poxa, poderia dizer alguém que realmente, né? O pastor Auro citou o pai dele, eu não tive esse privilégio de conviver, de ter meu pai. Não posso dizer se ele seria boa ou má influência, eu não sei. Mas acho que eu não tive tempo ainda para parar e olhar de fora para esta influência, né, dessa pessoa. Que algumas pessoas que passaram pela minha vida e que tiveram ali algumas influências, a maioria foi tempo curto, né, não deu tempo de formar essa impressão, essa marca. Né? Teve professor de seminário, 4 anos de convívio, né, algumas noites, mas nada que ainda que eu pudesse olhar para trás em perspectiva, olhar para a minha história e falar, olha só, né? Talvez eu venha a perceber isso em outro momento, né? Amém. Mas não consigo identificar nesse momento coisas assim que possam ter sido bem marcantes. Precisa dar um pouquinho mais de tempo. Amém. Às vezes são pequenos, né? Sim, são sim. fragmentos Não, isso sim. daqui e acolá Isso tem, que a gente tem, né? Talvez você não consiga identificar em uma pessoa, mas de alguma forma a gente sempre se relaciona com muitas pessoas e às vezes você vê lances, né? Isso sim. E diz, puxa vida, isso é legal, isso é bom, isso é gostoso, isso tive fez bastante. bem, isso edifica, isso me inspira, né? Não deixa de ser, a gente Também, não consegue... pequenos fragmentos de um legado. Fragmentos Sim. de legado. Né? Fragmentos de legado. Isso sim. Que Mas marcam, nesse sentido, eu quis dizer nada tão específico, marcante, né? que possa ter, né? Eu tive o privilégio de conviver por causa da integridade, a projeção dessas pessoas, e o privilégio de conviver com eles, né? De dialogar e tal. Isso, para mim, foi marcante, né? Muito bom. Eu, embora a pergunta não seja para mim, mas tem uma experiência legal nessa questão até de pós-vida, né? Como o senhor falou, o Senhor é Senhor não é Senhor de mortos, mas Senhor de vivos, né? Tem um homem que toca profundamente assim a minha alma, e eu nunca o conheci, não conheci ninguém da família dele, não tem nem como conhecer, que é um escritor chinês muito conhecido. Tem algumas questões aqui no Brasil que não compreendem muito ele, por conta de legado. O legado ele deixou, mas os posteriores do legado dele estragaram o fã-clube, se assim nós podemos dizer. Mas é o irmão, né? Ele não tinha ordenação por conta da questão até que ele crê assim, né? Nunca se passou a ordenação dele para a gente, mas ele era ordenado a pastor. O Atmani. O Atmani toca profundamente a piedade dele. A piedade do Atmani toca profundamente a minha alma, né? Você só acrescentando, né? Assim, a interpretação que ele faz, principalmente um livro que é espetacular, é A Vida Cristã Normal, que é uma leitura que ele faz, interpretação que ele faz de Romanos 5 a Romanos 8. Fenomenal. Espetacular. Espetacular. E simples, né, pastor? O que eu acho extremamente válido no Atmani, que embora ele conhecia a Bíblia, o tempo que ele ficou preso, ele ficou sem a Bíblia. Mas ele conseguia normalmente ter as devoções dele, porque ele tinha decorado a Bíblia. E como o senhor estava falando de 5 a 8 de Romanos,
ele trazia toda aquela carga, porque Romanos é um livro, não é muito denso. é denso o livro, não tem como falar que ele é fácil, não. E ele trazia assim com uma simplicidade para os irmãos, uma leveza. uma leveza absurda, né? A vida cristã normal da igreja e tantos outros livros, né? Que a autoridade espiritual dele também, ele tenta trazer essa ideia também da questão do governo do Senhor na igreja, né? E tantos outros, né? Eu sou meio suspeito a falar que eu quase zerei o que se tem aqui em português pra gente, né? Então, assim, é um homem que o Senhor, como o senhor colocou, né? Mesmo estando morto, ainda fala. Mas é interessante essa colocação que você está lembrando aí, que às vezes o legado não é só de uma pessoa que você conheceu, Direto. você bem lembrou. Sim. Às vezes é um autor, Sim. né? Alguém da história da igreja que teve Sua obra é seu legado, né? a obra dele, a vida, a inspiração dele, Sim. né? Como missionário, como pastor, como cristão, como líder, como um estadista cristão, que deixaram alguma coisa assim que nos marca. Eu falei, puxa vida, isso é algo extraordinário. É muito bem lembrado, né? O legado não só de alguém que você conheceu, mas alguém que te inspirou. E o Atmani, assim, o que marca muito a trajetória dele, né? Quase no final da vida se teve uma movimentação para libertar ele, né? Ele ficou quase 20 anos preso. E o dinheiro foi e voltou. Ele falou, não me prive, né? Que eu estou encerrando a minha vida. E quando ele faleceu, acharam escrito, né? Eu não lembro com clareza as palavras, mas vou trazer aqui meio parafraseando, né? Ele disse que Jesus Cristo é a maior verdade do universo, né? E ele veio em carne, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está à destra de Deus, e por essa verdade ele morre. Então, assim... Ótimas últimas palavras. Perfeita, né? Com letras. E aí o que acontece dentro desse aspecto, né? Que eu fico imaginando, chega até a ficar emocionado, meus pelos. Como que ele ficou 20 anos preso antes, ele escreveu 1 ou 2 livros, a maioria do que nós temos dele são escritos dos irmãos que ouviam as ministrações e anotavam, mas olha para você ver aonde chegou o legado. Um homem que ficou 20 anos preso, que teve a oportunidade, por exemplo, de sair da China e ir para os Estados Unidos para fugir da perseguição, não fez, ficou lá com os irmãos, 20 anos preso, não escreveu nenhum livro, escreveu acho que Homem Espiritual, somente algumas facetas de outras coisas. Tem lá, deve ter de 30 para 40 títulos de ministrações dele, que eles pegavam e anotavam, e chegou até a mim aqui no Brasil. Então, é o que o senhor falou, tem homens que se esforçam, pisam nos outros, expulsam, jogam, fazem um monte de coisa para que seu nome se levante, o Senhor vem e os abate. Né? E esse homem não fez nada para o nome dele se levantar, e hoje nós estamos mencionando ele aqui. Né? Então, você vê que bênção é quando o Senhor quer dar um legado para uma pessoa. Amém? Legado verdadeiro. Pastor Lucas, vou voltar aqui à pergunta. Por que o senhor acredita que muitas pessoas só reconhecem o valor de alguém quando essa pessoa já não está mais presente? No sentido assim, igual nós estamos falando do Atmani, não tem o que fazer porque nem meu pai era nascido quando ele começou a sua trajetória, né? Mas eu vou trazer aqui, tirando essa parte um pouco, nós estamos tocando aqui na questão de igreja em si, mas, por exemplo, não há discussões de que Neymar é um bom jogador de futebol. Né? Eu estou falando da tendência do momento. Mas por que as pessoas insistem em falar que ele não é um bom jogador, por exemplo, não dão-lhe a honra devida, né, por tantos títulos e tantas coisas que ele fez em vida? Aí talvez quando ele morrer ou quando ele estiver aposentado, os nossos filhos vão estar lá falando, nossa, realmente o Neymar foi um bom jogador de futebol. Por que o homem tende a ser dessa forma e não reconhecer de fato, às vezes, o que homens, tanto de Deus ou quanto homens seculares, fizeram em prol de alguma coisa? Eu acho que essa pergunta, pastor Rubens, ela poderia ter muitos caminhos de resposta. Eu poderia dizer muitas coisas com relação a qual não é dada a honra ou não é reconhecido em vida, né? As coisas não são feitas em vida. Mas eu vou tratar de um ponto específico, não vou citar um monte de tipos de respostas que eu acho que caberiam. Mas, por exemplo, eu acho que quando você extrai, né, de um vegetal, vamos colocar de uma flor, uma fragrância,
Você precisa de muita flor para extrair 1 grama ali de uma fragrância, de um cheiro. É muita produção para poder, né, extrair 1 litro. Para se falar em litro, eu estou falando de muitas toneladas. E sobre a vida de alguém, eu acho que a gente está aqui vivendo a nossa vida, no dia após dia. Você me conhece, eu te conheço, a gente se conhece, se cruza ali na esquina, vai na reunião, a gente vê o que a gente está fazendo no dia a dia. E, grosso modo, no dia a dia, não tem nada de muito grandioso do que a gente faz. Não está todo dia derrubando um Golias. Não é todo dia que a gente derruba um Golias. Né? Assim, no dia a dia, a gente está vivendo a rotina da vida. E a gente se conhece. Então, essa ideia da rotina da vida está muito mais forte com quem está em vida do que passar por aquele processo que a flor passa de se esmagar para se extrair a essência. Quando uma pessoa parte, eu não sei, eu acho que é meio automático no ser humano tentar fazer as lembranças e meio que extraindo a essência. Assim como aconteceu recentemente, se a gente vai falar sobre alguém que partiu, a gente procura ter ali 2, 3 frases daquilo que é a essência do que a pessoa deixou. Independente do dia a dia. Sim. Eu acho que quando a gente cai na rotina do dia a dia, Jesus já tinha feito um monte de milagre. Jesus já tinha curado gente. Mas esse é o filho do carpinteiro? A irmã dele a gente conhece. Esse cara tá aí, pô. Esse cara aqui do bairro. Olha aí. E Jesus mesmo deixou claro. Por causa disso, profeta na sua terra não tem honra. Né? Esse processo de extrair a essência daquilo que alguém fez é difícil de se fazer em vida. Mesmo querendo, mesmo se você quiser. Até quando surgem pessoas que fazem biografias de personalidades, biografias ainda em vida, às vezes o livro não sai como... Você está falando do Neymar. Falando em futebol, esses dias estava lá trocando, acho que por causa da Copa eles deram uma ênfase, né, tocando ali uns negocinho na Netflix. Tinha lá filme do Pelé, acho que tinha do Neymar, tinha de não sei mais quem, aí tinha do Vini. Mas, gente, calma, dá uns 20 anos para fazer um filme desse do Vini, que tá jogando mesmo. Mas tá, chegou agora. É verdade. Pô, mas já fizeram o filme, porque dá audiência, né? Mas é difícil você extrair a essência em vida. Tanto que a flor do exemplo que eu dei precisa ser colhida. Você não extrai a essência dela e mantém ela funcionando lá. Né? Então a gente acaba, em vida, lidando com aquilo que a gente vê no dia a dia. Ah lá, o pastor Auro estava na fila do banco, o pastor Rubens estava ali, almoçando naquele restaurante. Coisas normais. Ninguém em vida para olhar. Nossa, mas olha só, até porque, pastor Rubens, o legado que permanece, e a Bíblia traz outra situação sobre o legado, né? Se as vossas obras forem de ouro, serão provadas como pelo fogo e permanecerão. Mas se for de palha, vai ser provado pelo fogo e vai acabar. Ou seja, o que você deixou para o reino e para as próximas gerações, pode assim, esvanecer, pode não ter realmente um fundamento real. E isso só vai ser descoberto depois que a pessoa deixou. Eu costumo dizer que a verdadeira prova de uma real liderança... Peraí, fulano foi um líder? A verdadeira prova de uma real liderança é a sucessão. Ninguém pode dizer de ninguém em vida se ele é um real líder, se ele é um verdadeiro líder. Ele pode estar subornando a participação das pessoas na sua coisa de liderança, ele pode ganhar aquilo oferecendo presente, oferecendo dinheiro, isso não torna verdadeiro líder. Ele pode estar mantendo gente junto por interesse, isso não o torna verdadeiro líder. Agora, peraí, ele conseguiu formar um grupo que dá sequência no trabalho que ele iniciou? Aquele trabalho iniciado, morreu com ele? Opa, peraí. Aí nós vamos descobrir se é um verdadeiro líder. Aí nós vamos ver. E a essência do legado é essa. Né? Então é muito difícil. É claro que durante a vida você reconhece as tarefas, aquilo que se faz, aquilo que se executa. Você, de repente, faz ali uma homenagem, você dá uma festa, você dá uma placa de homenagem. Você faz algumas coisas. Mas extrair a essência da obra da vida de alguém não se dá para fazer em vida. Então eu diria que é importante nós termos uma atenção para honrar, para valorizar, para termos o hábito de ter gratidão, de ter reconhecimento. Acho que isso é um exercício também. Tem que ter. Mas em termos do assunto de hoje, de legado,
eu não acho que seja possível em vida, porque não dá para saber se aquilo vai permanecer. Você falou de obra literária. É um tipo de legado. Mas vamos dizer assim, daquilo que se publicou há 200 anos atrás, quantos permanecem? Lia-se e tal, de tudo esse mar de coisas que estão sendo publicadas hoje, livro físico, internet, o que vai permanecer? Sabe aquela história da gente falar assim, as músicas antigas eram melhores? Sabe essa mania de achar que... Não, mas isso tem uma explicação muito simples, essa percepção. Há 30 anos atrás, tinha muita música correndo e muita porcaria. Mas o que permaneceu até hoje? As melhores. A porcaria ficou pelo caminho. Então, quando a gente olha para 30 anos atrás e fala, nossa, era melhor há 30 anos, é simples a explicação. É que o que permaneceu até hoje, para a gente lembrar, é o que era de melhor. Isso vale para música secular, isso vale para música na igreja. Quais hinos? Há quantos anos, há quantos séculos foi composto Amazing Grace? Toca-se até hoje. Agora, tem alguns cânticos e alguns hinos, se a gente forçar pela memória de 30 anos atrás, a gente até lembra, mas ninguém mais canta. Né? E de 50, então, nem se fale, de 100 anos. O que ficou? A essência. A extração da seleção do melhor. Voltando a falar de futebol, né? Até hoje lembram do Pelé, que fez o que fez na década de 50, 60, 70, foi a área de atuação dele. Já morreu, tem alguns poucos anos, mas até hoje se lembra. Mas aquela seleção de 70, considerada a maior de todos os tempos, tinha 11 jogadores. Às vezes o povo elege um como representante de uma geração. Mas esse é um processo, pastor Rubens, pastor, é um processo histórico. É um processo histórico. Os livros de história, quando a gente lê na escola, os livros que vêm a história, eles não contam toda a história, eles contam pequenas frases de um evento. Ele dá uma frase de 2 parágrafos de um evento que durou 20 anos, envolvendo milhares de pessoas, e ele resume em 2 parágrafos. Como é que se obtém a realidade do que aconteceu? Não, é só uma extração da essência. É muito pouco, é uma gota para 1 milhão de toneladas de flor, uma coisa do tipo. Bíblia. A Bíblia, né? Tá aí, o texto bíblico é o legado da obra do reino de Deus ao longo do tempo. Mas assim, a gente tem que praticar o reconhecer em vida, a gente tem que praticar. A gente precisa ter mais reconhecimento por aqueles que realmente... Mas pode acontecer que a gente acabe reconhecendo uma obra que tem a aparência de ser algo que vai ficar e que seja boa, ou talvez seja boa naquele momento, mas não é algo eleito para legado, eleito para o futuro. E talvez funcionou naquele momento. Talvez foi marcante naquele momento. Extrair a essência de um legado é um processo para pós-vida. Não tem muito como falar. Né? Uma pessoa pode deixar um livro, uma instituição, né? Fundar uma instituição, e 6 meses depois daquela pessoa, aquilo pode acabar. Foi legado? O seu raciocínio desse aspecto lembra muito o de Gamaliel, né? Quando começou ele falou, as discussões ali em Atos dos Apóstolos. Isso, deixa eles. Se for de Deus, vai ficar. Se for de Deus, vai ficar. E se não for como tantos outros... vai sumir, é isso aí. Muito bom. Né? Quer dizer, eu acho que certas partes do reconhecimento é impossível durante a vida. Né? Eu acho que quando Jesus falou, o profeta não tem honra na sua terra, eu não sinto um tom de desalento nas palavras dele. Eu sinto uma verificação de um fato. É um fato. O profeta não tem honra porque a pessoa do dia a dia, da terra, do bairro, está ali vendo a pessoa. Pô, Jesus, filho da Maria, pô, as irmãs dele estão ali. E isso vale para todos nós, isso acontece. Quem é fulano? Entendeu? E a gente, talvez um dos maiores exemplos no século moderno foi aquele pintor, se não me engano, Pablo Picasso. Se não me engano, foi o Picasso, ou o amigo dele lá do surrealismo, enfim. Um deles que não vendeu um quadro em vida, ou vendeu um... Van Gogh. Van Gogh, exatamente. Exatamente, Van Gogh. Chegou a cortar até a orelha para fazer... E depois que ele morreu, todo mundo descobriu que ele era um gênio. Descobriu que na arte ele era um gênio. Por que não descobriram em vida? O senhor quer pontuar alguma coisa dentro desse assunto? É interessante essa questão, por exemplo, o verdadeiro legado realmente às vezes não é percebido. Isso é verdade, né? Naquele momento. Agora, tem um outro lado também, e eu acho que é uma falha nossa,
é que às vezes a gente convive com as pessoas e a gente não aprende a apreciar e valorizar as coisas boas e positivas que as pessoas fazem e realizam. Exato. E isso às vezes é tão importante, às vezes a pessoa precisa de um estímulo, precisa de um incentivo, e às vezes a gente lembra de fazer isso, manda flores quando a pessoa está no caixão, né? Não manda flores antes, né? A gente não agradece, não valoriza, não preza pela presença, por um, né, gesto. E às vezes aquilo faz tão bem, né? O ato da gente reconhecer faz tão bem às pessoas, né? E a gente guarda, né, coisas, momentos que as pessoas reconheceram e valorizaram o que você fez, aquilo fica guardado para a gente, porque faz bem, né? E a gente precisa aprender né? Paulo fala, né, que a gente deve dar honra a quem honra, honra, né? Sim. E a gente precisa aprender, esse é um fato. Agora, realmente, o verdadeiro legado, como você disse, se prova pelos anos, né? Porque se às vezes um líder levanta aí, vamos falar em termos eclesiásticos, né? Quantas histórias nós vemos de igrejas que não sobrevivem, né, à passagem do seu líder, do seu fundador. Se o fundador foi embora, o movimento foi embora também, porque as pessoas estavam ali sem discutir a questão da motivação e tal, mas é um sinal de construção, né? Não de uma proposta de trabalho, mas em torno de uma pessoa, do carisma, da capacidade de aglutinar. Você tem os seus méritos, né? Mas aquele movimento morre com a pessoa, né? Seria um legado? Dificilmente a gente poderia chamar de legado no sentido verdadeiro, né? Ela não se perpetua, né? Não há continuidade, né? Não influenciou para além da sua vida, só influenciou enquanto estava em vida. Essa é uma realidade muito comum, né, no nosso tempo. Amém. Uma pergunta, pastor Rubens. Pode. Tem espaço para o pessoal que está nos ouvindo poder fazer pergunta? Sim, claro. Só incentivando a turma aí, né? Se alguém tiver alguma coisa, comentário, alguma coisa queira trazer ao ar. Para mim aqui está aparecendo, acho que 19 pessoas online. É. Se algum irmão quiser colocar uma pergunta aí, fique à vontade, irmãos, no chat aí. A gente vai entrar aqui num comercial rapidinho, né, que tem alguns parceiros da APEL aqui que tornam, né, esse podcast real. E nós vamos fazer um comercialzinho rápido deles. Enquanto isso, se você tiver aí a sua pergunta, pode colocar aí no chat e nós já vamos voltar aqui. 2 grandes homens de Deus aqui do meu lado vão responder a sua pergunta, em nome de Jesus.
retornamos aqui, pessoal. Já vou dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o nosso querido pastor Áureo. Como nós podemos honrar pais, líderes e pessoas que Deus colocou em nossa caminhada, mesmo quando nós temos alguma diferença e também em momentos difíceis da caminhada cristã? O senhor estava até pontuando aqui um pouquinho no comercial sobre isso. Que em vida, às vezes a gente não para, a gente sempre deixa para depois para expressar isso. Mas eu tenho aprendido, em um determinado momento, quando encerrou uma fase da minha vida, uma fase de ministério, eu trabalhava com ensino teológico, fui diretor de seminário. Então, quando encerrou esse período, eu assumi no coração voltar, fazer um retorno a locais e pessoas que tinham sido especiais e que me ajudaram naquela jornada. E eu fiz questão de ir, né, em vários locais e várias pessoas e passar um tempo com elas, né, e naquele momento de transição, e dizer que você foi muito importante para mim. E aquilo me fez bem. E eu sei que fez bem também para elas ouvir, né? E é uma prática, um exercício. E isso me chamou a atenção a partir do episódio da cura dos 10 leprosos, né? Quando Lucas diz, ele voltou para agradecer. Ele voltou. A gente precisa, eu fiquei pensando assim, a gente precisa voltar para agradecer. Na caminhada da gente, as pessoas que foram importantes, as pessoas que marcaram, as pessoas que realmente foram significativas, né? Voltar para agradecer. Esse é um exercício, né? A gente deixa para depois, a gente posterga e às vezes a pessoa parte e você não disse aquilo. Isso faz um bem tremendo, o reconhecimento, né? Eu acho que é um exercício, é uma aprendizagem que a gente precisa ter como cristão, como família, expressar gratidão, né? Que benção. Quer colocar algum adentro nessa? Quero comentar só uma coisa disso que o pastor Áureo falou. Eu tenho um pouco esse hábito. Assim, eu tento cultivar, eu tenho o hábito de periodicamente fazer revisões, fazer reflexões, né? E teve uma coisa interessante, eu tenho alguns blogs, mantenho ali com textos, 4 blogs. E num deles eu já publiquei por 2 vezes texto com relação ao Dia dos Professores. Quando chega 15 de outubro, publicar um texto, né? E num desses textos eu comecei a citar, eu citei por nomes alguns. Né? Alguns eu tive a oportunidade de falar pessoalmente, mas eu escrevi e mantive publicar, está lá até hoje. Né? Justamente esse agradecimento. Professor é uma categoria de pessoa que geralmente a gente tem bastante para agradecer, né? Não são todos, alguns também estão ali, não é nem por vocação, estão ali só ocupando espaço, mas tem aqueles que são verdadeiros professores, que influenciam, né? Então, o pastor citou família, e também faz parte, citou algumas situações, né? E professores também é um tipo, um grupo de pessoas que geralmente tem muito, alguns marcaram e tem muito a contribuir para a vida da gente faço coro ao que o pastor Áureo falou. Acho que a gente tem que criar esse hábito, tem que exercitar. Esse voltar é muito importante também. Né? Porque dentro em vida já dá pra gente, algumas coisas já dá pra gente ter noção, olha, isso influenciou minha vida, né? Embora o legado eu preciso sair para poder extrair a essência maior de todo um trabalho de uma vida, mas essas influências, essa daí eu tenho bastante, pastor. Eu respondi aquela hora em termos mais amplos, que eu não teria, mas essas pessoas que em alguns momentos marcaram, tem bastante, né? E realmente é importante a gente exercitar essa gratidão. Né? Manter em vida também. Para algumas coisas não esperar essa prova do tempo. Tem coisas que não precisam esperar tanto. Né? Mas é importante, a gente precisa praticar. Amém. E aqui, né, como o senhor falou, blog, alguns blogs, pastor, 45 anos de ministério, acabou de falar para a gente, né, que deu seminário. Então, assim, tocaram muitas pessoas, né? Sim. Muitas pessoas foram tocadas pela vida de vocês e muitas pessoas também tocaram a vida de vocês. Isso acontece comigo, né? Eu estou começando ainda
na caminhada. Né? E é sempre importante, né? Eu volto, né, a frisar, o Atmani tocou muito a minha vida, não tem como eu falar valeu Atmani, porque já não está mais entre nós, né? Mas sempre que entra em algum assunto de alguém, eu até brinco, é o pastor morto. Quando entra num assunto assim, eu gosto de honrar, né, a vida dele. Ele morreu, mas as ideias, Sim. os valores estão vivos, né? E isso mostra a pertinência, porque são coisas que continuam inspirando gerações, inspirando a vida da gente, né? Eu também tenho autores que já morreram, mas aqueles ensinamentos permanecem válidos, né? E inspirando a gente. Né? E dentre tantos, né, eu acho que o que mais toca a minha vida é a unidade da igreja. Né, que ele era uma que ele carregava, né, que o Senhor ele constituiu a igreja como uma, no sentido de unidade. Então ele era muito incisivo nisso e é um legado assim, que nos toca. Pelo menos eu sou apaixonado por essa ideia. Né? Aqui hoje acho que nós temos 3 irmãos aqui de 3 ministérios distintos, mas que bom que nós estamos à mesa e somos família de Deus. Né? Amém. Então é uma Muito bênção. bom. Amém. Se nós fôssemos abrir o coro teológico, talvez com certeza vamos ter divergência em alguns pontos, mas o que nos une é muito maior. Eu acho que é claro, isso que nós temos que sempre passar para o próximo. Né? Para o próximo no sentido, irmão, eu não concordo com essa pontuação sua aí, eu vejo desse jeito aqui. Por exemplo, o senhor colocou, só dando um exemplo, eu não sei se o senhor crê dessa forma ou não, mas o senhor disse lá que as obras, né, de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. Eu já creio que isso é para o tribunal de Cristo. Não sei se o senhor pensa assim ou não, colocou aquela hora, mas se o senhor pensar, está tudo certo entre eu e o senhor. O senhor é meu irmão em Cristo, nós fomos salvos por Jesus e nós vamos um dia estar com o Senhor. Então, e essas pequenas questões não devem nos privar de exercermos a nossa irmandade aqui, de fato sermos irmãos. E isso eu aprendi com Atmani. Amém? Mas voltando aqui, de que forma, pastor Lucas, a igreja pode desenvolver uma cultura de honra? Né, o senhor aí, com vasto conhecimento, tanto teológico também, né, de muitos anos aí de pastoreio, né, de ordenação, valorizando e encorajando as pessoas enquanto elas estão em vida. O que nós podemos fazer como igreja para nós honrarmos, né, trazermos a honra para os irmãos? Né, falar, o pastor Lucas tocou minha vida, me instruiu, me ensinou. Né, eu lembro que a primeira vez que eu vi o senhor ministrar, por exemplo, lá na PEL, eu chamei o senhor, não sei se o senhor lembra, pastor, aquele ponto lá que o senhor colocou, tal. Foi um outro podcast, não foi? Não, a primeira vez que o senhor mesmo. Ministrou na reunião, né, que eu comigo presente, eu não sei se o senhor havia ministrado antes. Eu lembro que na segunda eu falei, eu vou quero perguntar, aí perguntei para o pastor Anselmo, como que é o telefone daquele irmão? Aí o senhor tinha pontuado algumas coisas lá, eu chamei o senhor, Legal. Não sei se o senhor lembra, já faz mais de Eu lembro da anos, nossa conversa, eu não lembrava que era por ocasião da ministração lá. Eu falei, o senhor trouxe uns pontos ali, eu gostei muito da desenvoltura, tal, parece que o senhor vai por esse caminho aqui. Né? Então, assim, eu não vejo esse problema com as pessoas, sabe? De chegar num pastor e falar, cara, você pregou muito hoje, aquele ponto ali que o senhor... Eu não tenho essa questão no meu coração, sabe? De, nossa, o pastor Lucas parece que sabe um pouco mais do que eu, vou tentar fazer algum jeito de puxar o tapete, né? Então, assim, se tratando agora no seu conhecimento de pastoreio teológico, o que o senhor acha que nós podemos fazer como igreja para nós desenvolvermos essa cultura? Né? De aplauso, de falar, olha, aquela palavra que você ministrou, aquele estudo que você ministrou mudou minha vida, olha, aquela ação que você fez tocou meu coração. Depois disso eu melhorei como crente, eu melhorei como marido, melhorei como cristão. Nós precisamos resgatar isso. Porque às vezes o irmão que está fazendo há tanto tempo ali, ele já está meio baqueado, olha, parece que ninguém está vendo. Nós não fazemos para homens, essa é a verdade. Né? Mas às vezes de tanto o sol escaldante do deserto vai nos tocando. Né, e às vezes vem um frescor de uma água, né, de um irmão falar, olha, aquela palavra mudou minha vida, aquele direcionamento mudou meu casamento, mudou minha família. O que nós podemos fazer como irmãos para nós colocarmos isso no coração como igreja? Pastor, eu acredito que é o que já foi falado aqui, é um exercício. Acho que é uma questão da gente vigiar.
no sentido de... Eu acredito que tem pessoas que têm naturalmente este hábito de valorizar o próximo, de valorizar o trabalho, de valorizar a pessoa. Tem pessoas que nasceram com esse dom, né? Aliás, um tema que também me agrada muito na palavra de Deus sobre dons espirituais, eu sei que não é todas as igrejas também que entendem, mas tem um lá que chama dom da exortação. Né? Aquele dom de você dar esse ânimo, de você acompanhar do lado, de você abraçar e falar, vamos caminhar um tempo, pô, que legal, que não sei o que, você vai conseguir. Exortação não é brigar com ninguém, não, né? Pois é. Eu tenho um curso sobre essa área, é uma das coisas que eu ensino no curso. Gente, exortação não é dar bronca, não. Exortação é caminhar do lado, né? Chamar para perto. O exemplo mais comum é uma pessoa que está cambaleando por qualquer motivo, doença ou exaustão, e a outra chega, põe a mão aqui no ombro. É a figura mais clara do dom de exortação. Mas é isso que você está falando. Tem gente que tem esse dom, tem essa facilidade de chegar e olha, poxa, que legal. E isso é esse frescor que você falou. A pessoa ouve aquilo, não precisa ficar ouvindo toda hora também, né? Se tiver alguém que precisa de confete para ser movido também, tem outro problema. Estamos no outro extremo. Estamos no outro problema. Sai de um lado e vai para o outro. Se não tiver confete em cima de mim todo dia, eu também não me movo, também não me mexo. Aí outra história. Mas enfim, é bom esse frescor periodicamente, de vez em quando. E tem pessoas, e Deus colocou na igreja pessoas com esse dom mesmo, né? De animar, de trazer ali uma companhia, trazer ali uma palavra de incentivo. Porque é bem o que você falou, de repente a pessoa está até fazendo um bom trabalho, Deus está até aprovando, mas de repente ela acha que como ninguém fala nada, acho que eu estou no caminho errado. Acho que eu estou, de repente até está fazendo certinho. Está fazendo de acordo com a vontade de Deus, né? Mas pode parecer, né, que devo estar errado, se não tiver, se for muito ausente essa questão. Então, a gente tem que entender primeiro que Deus supriu a igreja de algumas pessoas específicas que fazem isso por inspiração do Espírito. Agora, não quer dizer que tem que depender só desses também. Eu acho que nós temos que criar esse hábito. Então, o que a igreja pode fazer? Eu acredito que é um assunto para se pregar de vez em quando. Ainda que pode até não ser uma pregação inteira sobre esse assunto, mas pequenos lembretes em certos momentos. Né? Irmãos, precisamos ter esse hábito da gratidão, esse hábito do reconhecimento, esse hábito do falar para o outro, o que na psicologia alguns chamariam de afirmações positivas, no sentido assim, você tem uma criança que está se desenvolvendo, ela faz uma coisa legal, se você incentiva, pô, foi bom, olha o que você fez, que joia, isso vai formando na criança uma base de autoconfiança, né? O que o contrário também é verdade, se só critica, isso forma na criança. Então vamos trazer essa mesma psicologia que o pessoal às vezes defende aqui para o dia a dia. Se a única coisa que a pessoa ouve é desprezo e reprovação, isso vai ter um peso, isso vai causar alguma formação ali, alguma deformação na formação, seja cristã, mental, pessoal, né? Mas o que a igreja pode fazer é lembrar, é ensinar. Talvez ter, sim, momentos específicos em que aquela coisa a igreja tem o hábito do abraça teu irmão, algumas igrejas, ou cumprimente o teu irmão. Irmão, cumprimente teu irmão com a paz do Senhor e diga algo que você admira nele. Poxa, de repente é um negocinho, é um exercíciozinho pequeno, uma gotinha interessante para se, de vez em quando, aplicar, né? Ali um conta-gotas, uma coisa feita a conta-gotas, mas que ao longo do tempo vai criando um hábito, né? Então, e claro, em tudo isso, gente, a gente tem que tomar cuidado com os pressupostos, porque o exagero disso pode causar problema também, com né? Certeza. Pode e inchar vaidades. E eu começar a cobrar só para mim isso, né? O exagero também causa seus problemas. Inchar egos e tudo mais. Cobrar só para mim, enfim. O senhor quer pontuar alguma de fato, é uma cultura, né? Você cria o hábito de reconhecer. Agora, tem pessoas que têm muita dificuldade, né, de reconhecer, porque ele tem medo de, ao reconhecer o valor, uma boa palavra, uma boa orientação, uma boa atitude, um gesto que abençoou a comunidade, que abençoa a sua vida, a igreja, ele tem medo de, talvez, isso significar depreciação, né? Mas é um hábito, realmente, uma cultura que a gente precisa criar, de valorizar, de reconhecer o dom, de reconhecer a presença, a graça, porque tudo é graça de Deus. Tudo é graça. Em última instância, é graça de Deus. Sim. Não é questão de inflar o ego
do irmão, mas você reconhecer que é graça de Deus na sua vida. Está fazendo isso bem feito, então, amém. Deus continue te abençoando, né? Amém. A verdade depois que a gente chega numa certa, talvez uma maturidade cristã, Exato. A gente passa por esse mortificar, talvez, humano, de achar que se tem alguma coisa, de fato, se encarna em nós, não é só de falar, né? Isso vira carne mesmo. Se tem alguma coisa boa em mim, é a graça. É graça de Deus. É o Senhor que, igual o senhor falou, né? É o dom do Senhor no ser humano, né? E aí, quando a pessoa talvez age sem a graça, é onde começa a questão de buscar os confetes, os holofotes. Precisa reconhecer a graça. Eu estou lembrando aqui de um amigo, um colega, não aconteceu com ele, mas ele conheceu o pastor, que conhecia com ele. Então, a porta, geralmente, as pessoas, pastor, obrigado pela palavra, né? E quando alguém dizia para ele assim, hoje você pregou, ele dizia, não, o diabo já me disse isso. Porque ele sentia medo que isso afetasse a graça de Deus na sua vida. Foi Spurgeon, não foi? Eu não sei quem é, mas ele citava isso. O diabo já me disse isso. Mas quando alguém reconhece, eu digo, então graças a Deus por isso, porque Deus nos usou. Então foi bênção de Deus, né? Não é mérito mesmo, sabe? A gente sabe que não é mérito, a gente sabe que é graça. De nós mesmos. É graça de Deus, é graça de Deus. 100%. Deus te usou, 100%. foi uma palavra oportuna, você nem pensava em trazer aquela palavra, mas de repente ela veio, e veio com a clareza, a pertinência, né? Graça de Deus, oxa. A gente fica feliz, é o salário do pastor, tá aí. É verdade, o salário do pastor é alguém chegar e falar aquela palavra, né? Que ele saber que foi usado por Deus, é graça de Deus. Esse é o salário do pastor. Saber que foi usado por Deus, não tem dinheiro que pague. Nada, não tem nada no mundo que eu acho que é melhor do que esse encargo, né? De saber que o Senhor passou por nós, né? De alguma forma. Tem mais uma pergunta aqui, pastor, para o senhor. Se o senhor pudesse deixar apenas uma mensagem para as futuras gerações sobre o legado cristão, qual seria essa mensagem? Olha, eu penso que nós estamos vivendo essa época digital, tempos digitais, né? Tudo é muito fluido, tudo muito rápido, tudo muito líquido. As pessoas têm pressa, né? Eu digo também às pessoas, porque você não tem paciência de assistir, ver um vídeo de 5 minutos. Se alguém manda uma conversa para você, se tiver 5, você já põe no 3. Porque todos nós estamos com pressa e é tudo muito rápido, tudo muito passageiro, tudo muito instantâneo, tudo muito fluido. Nós estamos vivendo nessa época realmente que, quando você fala de influência, qual é a influência que você vê à mente? Os influencers, né? Da era digital, os que estão falando aí, todo mundo querendo ensinar alguma coisa, todo mundo querendo te mostrar como fazer isso, como fazer aquilo. Então nós estamos vivendo realmente num tempo muito difícil, um tempo muito complicado em termos de fé, porque as pessoas estão em busca de coisas muito rápidas, né? E as pessoas querem soluções muito prontas e práticas para tudo na vida, para os seus problemas na vida. Eu acho que um grande desafio é a gente persistir nos valores bíblicos, que a influência não é só tem esse caráter, né? Embora o ambiente digital favoreça, e seja um recurso também positivo, não é só negativo, né? Mas há exemplos e há influências que estão para além do mundo digital. E a gente precisa voltar a prestar atenção nisso, né? Aí a questão dos legados de vida, não só os legados, né, as influências, as ideias que vêm e passam rapidamente e daqui a pouco a gente esquece, né? Você ouve tal coisa, mas daqui a pouco você esquece, daqui a pouco vem outro, e a gente está esquecendo, né? Eu acho que o grande desafio nosso como igreja, como geração
pastores, líderes cristãos, é ainda cultivar valores que não sejam tão transitórios, que não sejam tão imediatistas e que não vise apenas atender essa demanda do imediato, né? Da endorfina. Exatamente, né? É chamada geração dopamina, né? Que é a droga do prazer, né? Que você busca só o que dá prazer, né? A gente luta contra isso. Eu acho que é um desafio continuar lutando, continuar perseverando, né? No sentido de reforçar não só aquilo que traz prazer, aquilo que traz respostas momentâneas, mas aquilo que permanece, aquilo que é realmente. E esse é um desafio muito grande. Eu acho que o nosso tempo de ser fiel a uma mensagem que não se esvazia, né, que não perde conteúdo por conta dessa demanda do imediatismo, de que o que hoje vale, daqui a pouco já não vale mais. Amém. É só fazer um adendo aqui, eu vou passar para o senhor considerar aqui também, mas eu percebo isso que o senhor está colocando. Hoje até as séries, não sei se você, eu não tenho muito costume de assistir televisão, séries, filmes, não tenho muito costume, mas às vezes eu assisto alguma coisa. E o que eu percebo nas séries, as séries mais novas, até as séries, para elas tentarem prender a gente, como que não vai ser ali um vídeo de 5 minutos, vai ser lá 30 minutos um episódio, 35, eles estão criando um aspecto de tensão a série inteira. Toda hora parece que vai acontecer alguma coisa, toda hora parece que aquele é o assassino, toda hora parece que alguém está mentindo. Não sei se vocês têm percebido, eu não assisto com frequência, é muito difícil assistir série, mas recentemente assisti algumas esse ano, acho que umas 2 mais ou menos, de poucos capítulos, não gosto de ficar ali rifando meu tempo ali demasiado. Mas é endorfina, é a dopamina lá em cima. Toda hora parece que alguém vai entrar, parece que alguém vai... E aí o que acontece? Hoje mesmo eu mandei um áudio lá para a nossa liderança sobre isso. Né? Hoje é muito difícil, por exemplo, assistir esse podcast ao vivo para a nova geração e até para a gente. É mais fácil, às vezes, muitas das vezes, o cara esperar terminar e pôr no 3.0. Entendeu? O pessoal não tem mais paciência de ficar 1 hora estudando, 1 hora aprendendo. Agora com o chat, por exemplo, às vezes você consegue, por exemplo, pegar lá o vídeo e falar para ele extrair os pontos. O próprio YouTube já faz isso. Você tem uma IA dentro do YouTube que você clica lá e ela coloca todos os pontos de tensões de um estudo, de uma mensagem. Então, assim, como o senhor disse, eu também sou da mesma, a gente é de gerações diferentes, mas eu penso e entendo o que o senhor colocou. É um desafio para nós como pastores não vendermos a isso, porque nós não vamos, na minha opinião, eu trabalho um pouco com internet, entendo um pouquinho dessa área, nós não vamos conseguir suprir isso. Essa expectativa da velocidade, da criação semanal, toda semana tem que ter um negócio, tem que ter um trem diferente, tem que ter uma palavra sei lá, que veio do espaço sideral, tem que ter um movimento diferente. Né? Se a gente entrar para isso, na minha opinião, é claro, né? Estou falando aqui como senhor da razão, eu acho que vai chegar um momento lá na frente, eu até brinquei hoje com os irmãos lá do grupo, falei, daqui um tempo vai ter igreja que o pastor vai criar uma IA dele e vai colocar para pregar a IA. E aí tem como fazer hoje isso já. Você coloca a IA, ela vai falar com gancho, com palavras, no meio você coloca os times lá para ela criar uma interação com o público. Por quê? Porque a geração atual ela está totalmente... e nós também. Eu também coloco, né, o áudio aqui em 2. Eu também participo. A nossa geração está totalmente com uma sensação, hoje mesmo mencionei isso daqui que o senhor colocou, para os irmãos lá da liderança. Falei, a gente tem a sensação de que sempre está atrasado. Você pode sair, às vezes eu faço isso, eu saio de casa, eu tenho o costume de dirigir devagar, não gosto de correr. Mas às vezes eu estou correndo mais do que é necessário. Mesmo não correndo. Por que você está correndo? Eu me questiono. Por que você está acelerando? Né? Qual a necessidade de você... às vezes o rapaz te dá uma fechada ali, né? Ele entra na sua frente, você já ficou louco. Aí eu trago a minha mente, falo,
Qual a necessidade disso? Você não tem, nesse momento, você está a 30, 40 minutos do próximo compromisso. Dá tempo de você chegar lá em Campinas, se seu compromisso fosse lá, e você está indo ali do outro bairro, para quê? Eu me cobro disso. Porque a nossa geração parece que está sempre atrasada, que nunca está suprida. Então, talvez seja uma reprogramação que nós sofremos aí de internet, de aparelhos, smartphones e tantas coisas ao longo de anos, né? Aqui tem uma geração que não viu internet, né? Tem uma geração que participou, acho que da implementação, o pastor Lucas é a área dele, e eu lembro da discada, né? Era um culto ficar lá meia-noite esperando, porque era mais barato. Na casa do meu tio tinha, a gente ficava lá em volta lá do computador, esperando e discava e ficava 20 minutos, não conectava, caía, a gente colocava de novo, ficava aquele barulho. Né? E hoje, às vezes eu me cobro disso, falo, cara, você já viveu antes disso. Eu coloco aqui no YouTube, se não está pegando legal, se não está carregando legal, se o celular não abre em questão de décimo de segundo, você já fala, ô louco. E aí eu volto e falo, cara, você já viveu sem isso. Entendeu? Existe vida sem celular também. Existe vida sem essas coisas. Entendeu? Às vezes você clica lá, não abre o programa, você fala, nossa, esse celular é horrível, que não sei o quê. Aí eu falo, ele já te serviu quantas vezes? Então é um exercício, pelo menos eu faço isso. É um exercício que a gente tem que fazer para manter a sanidade do bom sentido da palavra com o que é proposto hoje. Então, concordo plenamente com o que o senhor colocou e que se a gente não tomar cuidado, vai chegar um momento que as nossas reuniões vão ser 25 minutos, um louvor, o aviso correndo, vai passar em 2.0 o aviso lá, e a ministração bem rápida por conta disso. Nós não tomarmos cuidado. É o que eu enxergo, não sei se enxergo de uma forma certa ou errada, mas eu tenho visto. Eu creio que a gente vive assim, as ondas, né? As marés, né? As tendências, às vezes, mas elas se esgotam também, né? A esperança da gente é que determinadas coisas, as pessoas, de repente, comecem a se sentirem cansadas, entediadas desse ritmo e comecem a buscar, né? E ao longo da história, a gente sempre presenciou isso, né? Que às vezes, de repente, há uma tendência muito grande, de repente, há um cansaço e as pessoas, o sentido de um retorno às origens, um retorno às bases. Sim. A minha esperança é esta, que esta ansiedade, esta pressa, essa coisa, ela de repente comece a cansar e as pessoas comecem a buscar o mais trivial, o mais básico, né? Essa volta. Porque a humanidade vive de ciclos, né? Sim, sim. O senhor quer considerar alguma coisa nessas duas colocações aqui? Não, tá de boa. Tá de boa, passar essa. Então, a gente hoje aqui, né, falamos um pouco sobre legado, muito boa a perspectiva do pastor Lucas, né, nesse sentido de colocar que o verdadeiro legado vai ser o posterior, mas também nós conseguimos, né, acho que não fomos nem gregos e troianos, acho que cumprimos bem a perspectiva, né, de honrarmos em vida, sabendo que o verdadeiro legado é algo posterior aí que os anos vão confirmar. E a gente já está partindo aqui para próximo do fim. Eu queria que vocês fizessem as considerações, pastor Lucas, colocasse as considerações sobre legado aí dentro dessa perspectiva que o senhor abordou, né, muito, muito sóbria e muito importante, né, de trazer que, sim, nós honramos em vida, mas que o verdadeiro legado são o posterior, que vai dizer os anos, né, os filhos dos filhos, talvez. Tem que passar pela prova, né, passar pela prova do tempo. Então, pastor, olha só, como o pastor Auro bem disse no início, tem umas diferenças, né? Legado, obra, honra, cada coisa tem o seu lugar, né? Eu entendo que aquilo que Deus direciona para que nós façamos, que seja da vontade dEle, que seja do interesse do reino, nós estamos caminhando ao longo da história direcionada por Deus para um fechamento, existe um objetivo.
E para alcançar esse objetivo, Deus distribui tarefas. Algumas destas tarefas são um espaço curto de tempo, e outras têm que permanecer. Tem tarefas que Deus necessita deixar para que façamos, que não vai ser suficiente o nosso tempo de vida, e essas ficam para legado. Né? Então, agora, tudo isso vem de encontro com isso que foi falado agora da questão da pressa. Se na igreja nós falarmos hoje para um irmão que ele tem que orar por um objetivo durante 10, 15 anos, eu acho que ele nem começa. Na verdade, eu acho que até Deus, de vez em quando, dá uma escondida no tempo que vai durar. Eu não acho que ele falou para Abraão, Abraão, vou te dar um filho. Mas Abraão, tu vai ter que permanecer firme por 25 anos, viu? Eu não acho que ele falou isso no início. Acho que Deus é bastante estratégico nisso. Mas o fato é que o verdadeiro legado se constrói por coisas um pouco mais de tempos mais longos. Ninguém vai construir um legado, o pastor Auro falou dos influencers da internet de hoje em dia. Ninguém vai construir um legado explodindo na internet com não sei quantos seguidores em 2 meses e que depois de 6 meses cai no esquecimento. Isso não vai construir legado nenhum. Legado é algo que deixa marcas ao longo de um tempo para criar bases sólidas para permanecer no pós-vida. Se essas bases não forem sólidas enquanto a pessoa está em vida, depois não fica. E por que isso é importante entendermos? Por que a gente precisa entender isso? É por causa da questão da pressa de hoje. As pessoas querem resultados, respostas e coisas muito rápido. Né? Eu já frequentei igrejas pentecostais e existe um negócio no ar assim do pensamento dos pentecostais que é o seguinte: todo culto tem que ter um milagre. Tem igreja que acha que Deus tem que falar e profecia todo culto. E aí eu vejo gente usando exemplo de Daniel. Poxa vida, o livro de Daniel, o livro do início lá, que pega o pessoal lá de Jerusalém para Babilônia, até lá o capítulo pegando a primeira metade antes de falar das visões, mas pegando a metade quando ele está na Cova dos Leões com o imperador Dario, o livro de Daniel abarca um tempo de 70 anos, poxa vida. Quer dizer, do momento em que... Não 3 Daniel. 3 reinos, né? 3 reinos, eu acho. 3 reinos. Nabucodonosor, filho dele, 4, né? Ciro e Dario. Eu falo, mas 3 junções distintas de reinos. Enfim, né? Babilônia, depois Caramba, Medo teve um Persa. momento de Daniel, quando a mão escreveu na parede, que precisou vir a esposa do pai do rei que estava ali e falar, tem um tal Daniel aí, ele estava esquecido. Mesmo Daniel que tinha feito tudo aquilo que tinha feito, passou por um momento de esquecimento. E parece que os crentes hoje, algumas áreas, pensam assim, não, mas eu quero que Deus fale, eu quero que aconteça, eu quero que tenha resposta, eu quero que... Meu filho, tudo o que aconteceu com o Daniel tem 3, 4 exemplos grandiosos ali, mas durou 70 anos para acontecer. Também, né? O Senhor falou com Noé pregando. Abraão para receber a promessa. Aliás, Abraão não recebeu a promessa. E Hebreus deixa isso muito claro. Ele recebeu o início da promessa. A promessa era ser pai de multidões. Quando ele morreu, ele tinha um filho, um neto e não tinha estrelas do céu em vida. As pessoas As lá tribos. de Hebreus 11 não receberam, né? O Senhor fala, mas não alcançaram a promessa. Então, e hoje as pessoas querem alcançar algo. Eu conheço crentes falando de toda essa situação que nós estamos falando de legado, de pressa, de imediatismo. Eu já vi crentes que se ele orar 2 semanas e não receber, ele desiste da vida de cristão. Se é 2 semanas de oração e não receber resposta de alguma coisa, que demore, né? Não estou falando, poxa Deus, estou precisando de dinheiro para pagar a conta de luz. Alguma resposta tem que vir um pouco mais rápido. Eu estou falando de coisas da vida, né? E às vezes as pessoas precisam entender, né, pastor Rubens, pastor Auro, que o que permanece toma tempo. O que é permanente é construído ao longo de tempo. Uma resposta de uma oração, talvez aí de uma conversão de uma pessoa querida, puxa, essa pessoa não quer saber de Cristo, eu vou orar para... Talvez essa oração não vai durar apenas 6 meses, 1 ano, talvez vai durar 5, 10, 15 anos. Sim. Né? E a pessoa, o crente, precisa aprender que apesar do imediatismo, apesar da tecnologia, apesar das mudanças do mundo atual, Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus que operou na vida de Daniel ao longo de 70 anos, não em 2 semanas. Né? Ele é o mesmo Deus que prometeu algo para Abraão, mas ele forjou o caráter de Abraão, ele foi ali construindo uma solidez de fé em Abraão até ele ser capaz não só de receber a promessa, ganhou o filho, mas de poder ser testado lá ao ponto, agora entrega o teu filho.
Sim. Peraí, esse tipo de teste não é com alguém que ganhou fé há 6 meses, que forjou uma fé de 6 meses. Forjou um processo. Sim. Então, tudo isso, gente, quem está nos ouvindo, pastores, nos mostra que Deus continua o mesmo e as coisas não mudaram só porque a tecnologia avançou, só porque o mundo mudou. Deus permanece construindo legados duradouros. É isso. Deus abençoe a todos. Deixe seu boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigado pelo tempo aqui conosco, obrigado por esse momento juntos e que possamos ter outras conversas edificantes como essa. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Áureo também, as considerações, seu boa Pois noite. é, o desafio da fidelidade, como o Lucas colocou, né? O desafio de ser fiel, apesar de, né? Essa fidelidade é que realmente faz a grande diferença, né? Abraão teve os seus momentos de oscilação, oscilou, mas Deus o trazia de volta e a luta para visualizar lá na frente, isso é realmente uma bênção de Deus, a gente visualizar não só o que você está vendo, não só o que você pode tocar, mas visualizar o futuro. Essa é a grande diferença dos servos de Deus, né? É isso, né? Amém. Desafio. Se o senhor quiser deixar uma boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes, né? Que nos acompanharam. Deus esteja abençoando e inspirando cada um na sua esfera, cada um no seu espaço, cada um onde Deus o colocou, servindo onde Deus o tem chamado com fidelidade, porque Deus é que honra e isso vem de Deus, né? É Deus que vai fazer frutificar. Amém. Né? Amém. Quero agradecer vocês estar aqui mais uma vez conosco, né? E foi uma honra estar aqui com vocês. Eu aprecio demais irmãos mais velhos que sempre podem nos instruir, nos ensinar. Eu acredito que hoje os irmãos que permaneceram aqui e que posteriormente vão assistir vão ser tocados aí pela luz e o favor do Senhor. Quero deixar uma boa noite a todos e que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando para a sua glória em nome precioso de Jesus. Amém. 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 Amém.